Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje, o programa SOS Convida trará informações preciosas acerca da saúde dos homens. Para falarmos sobre isso, nós convidamos o Dr. Marcos Vinícius e nós falaremos hoje, Dr. Marcos Vinícius, sobre hiperplasia prostática benigna. Que nome difícil, hiperplasia prostática benigna. Pois é um nome difícil, uma doença extremamente frequente. Gostaria de agradecer novamente o convite de estar aqui, podendo participar do programa e vamos falar sobre a famosa hiperplasia prostática benigna. Pois é, então deixa eu te fazer a primeira pergunta, Dr. Marcos. Explique para nós, por favor, o que é hiperplasia prostática benigna. Bom, Patrícia, a gente sabe que a próstata é uma glândula que basicamente produz uma secreção para poder facilitar o deslocamento do espermatozoide para fecundar o óvulo. E a gente sabe que na fase em que o menino não desenvolveu ainda a puberdade, os caracteres sexuais secundários, ela é bem pequena. No adulto jovem, ela tem em torno de 20 a 30 gramas, mas quando passa de 40 anos, por estímulo hormonal, essa próstata tende a aumentar de volume, de tamanho. E esse aumento no volume dessa próstata a gente chama de hiperplasia prostática benigna. E isso é tão frequente, para você ter uma ideia, que aos 70 anos, cerca de 80% dos homens vão ter essa próstata acima de 30 gramas, que é o considerado normal. E basicamente é isso, a hiperplasia prostática benigna é um aumento benigno da próstata. Da próstata, E é um número bem significativo, 80%. Exatamente. E tem algum sintoma? Quais são esses sintomas? Surge somente quando a próstata está bastante aumentada ou não? Tem bastante sintoma e geralmente, como acontece de uma forma muito gradual, muito gradativa, o homem não percebe. Dentre esses sintomas a gente pode destacar o jato da urina, que era médio ou forte, ficando um jato urinário fraco. O homem às vezes tem que fazer força para a urina poder sair. Às vezes o homem vai ao banheiro, esvazia a bexiga e tem a sensação que não esvaziou bem a bexiga. Daí a pouco tem que voltar ao banheiro para poder fazer mais um pouco de urina, urinar mais um pouco. A gente observa também que às vezes o homem começa a levantar várias vezes à noite para poder urinar, o que acaba impactando no sono, não descansa, porque levanta 4, 5, 6 vezes à noite. Além de sintomas do tipo urgência. Às vezes o paciente não consegue segurar a urina até encontrar um banheiro. Em algumas ocasiões pode até perder a urina na cueca, na roupa íntima. Faz xixi mesmo. Exatamente, faz xixi na roupa íntima. Então é extremamente frequente e sintomático. Como acontece de uma forma muito gradual, às vezes o paciente não percebe. Não percebe, porque aos pouquinhos, Sim. E pode-se confundir, a princípio, a hiperplasia prostática benigna, pode ser confundida com câncer de próstata? Pode sim. Como a gente já falou em programas anteriores, o câncer de próstata, numa fase inicial, ele não gera sintomas. Mas, quando gera sintomas, são sintomas muito parecidos com a hiperplasia prostática benigna. E sem contar que, se eu tenho um aumento do volume da próstata, se eu tenho uma próstata crescida, o PSA, que é aquele exame de sangue, que a gente solicita para o diagnóstico de câncer, pode vir aumentado. Ele pode vir alterado. Em decorrência da hiperplasia e não de um câncer de próstata. Câncer. Ah, sim. E, por exemplo, trata-se de uma doença que pode trazer complicações urológicas mais severas? E se sim, eu gostaria que você desse um exemplo. Sim, complicações severas, complicações graves. Uma vez que o homem tem a próstata crescida, aumentada de volume, ele tende a não esvaziar bem a bexiga. Alguns homens têm a próstata crescida e não têm esses sintomas ou não têm essas consequências. Mas quando isso acontece, uma das sequelas é infecção urinária, que o homem não esvazia bem a bexiga, a urina fica parada dentro da bexiga, a bactéria infecta aquela urina e causa infecção. Outro problema sério é que, se ele não esvazia bem a bexiga, os rins continuam funcionando. Quando a urina chega até a bexiga, ela não consegue esvaziar, não consegue sair da bexiga e começa então a ter uma repercussão no rim. O homem pode ir perdendo a capacidade do rim de filtrar de uma forma gradativa. Sem contar outras sequelas, como a bexiga de esforço, que é ir perdendo a capacidade de elasticidade da bexiga. Então, mesmo depois que a gente operar ou tratar esse homem com medicamento, às vezes ele não vai urinar tão bem. Sangramento, dentre outros, até a formação de uma pedra, um cálculo no interior da bexiga, em decorrência dessa urina parada. Que dor. Sim, pode dar dor e sangramento. Dor e sangramento. E o diagnóstico precoce, doutor Marcos, pode evitar essas complicações? E eu gostaria de te perguntar sobre como é feito o diagnóstico também. Ok. O diagnóstico é feito
com uma consulta, em que nós vamos interrogar o paciente acerca desses sintomas que eu falei. Jato fraco, esforço, noctúria, que é ir várias vezes à noite ao banheiro, além do exame físico, com o toque prostático, né? E às vezes se faz necessário também ultrassonografia, estudo urodinâmico, dentre outros exames laboratoriais, para a gente poder diagnosticar se realmente é uma hiperplasia prostática benigna ou se é um câncer de próstata, né? E se a gente diagnostica precocemente e começa esse tratamento de uma forma precoce, a gente não deixa evoluir para esses casos que eu falei, de retenção urinária, de sangramento, de cálculo interior da bexiga, de divertículo. Então sim, a gente tem que diagnosticar precocemente para evitar essas sequelas. E evita o sangramento, a dor, né? Exatamente. Eu imagino que deve ser terrível. Exatamente. Principalmente a retenção urinária, né? Você não conseguir fazer xixi, tem que passar uma sonda e às vezes, até o momento de uma cirurgia ou do tratamento medicamentoso, manter essa sonda. Nossa. E aí pode haver outras complicações por causa da sonda? Exatamente. Infecção, sangramento. Né? Nossa. E quais são as formas de tratamento para a hiperplasia prostática benigna? Basicamente, nós temos 3 tratamentos. O primeiro é um tratamento conservador, nós vamos orientar o paciente de algumas medidas que podem evitar essa frequência urinária aumentada. O tratamento medicamentoso, e aí nós temos 2 medicamentos, um que relaxa a musculatura da próstata e favorece o esvaziamento da bexiga, um segundo medicamento que diminui o volume da próstata, que a gente pode até fazer o uso dos 2 concomitantemente, e quando isso falha ou o paciente não deseja esse tratamento, o tratamento cirúrgico, que pode ser por via endurológica, né, endoscópica, que a gente utiliza a própria uretra para chegar na próstata e fazer essa ressecção, essa raspagem da próstata. Pode ser uma cirurgia aberta ou até por videolaparoscopia. Depende do tamanho da próstata e das condições do paciente. Vai depender de cada paciente, de como ele chegar e qual que é o tempo que ele vai gastar para chegar lá no seu consultório. Exatamente. Né? Tomara que breve. Breve. Em quais situações a cirurgia ela é recomendada? Você falou agora sobre a cirurgia, mas assim, você falou que pode ser medicamentoso ou se a pessoa optar pode ser cirúrgico. Mas quando é só cirúrgico, tem algum caso? Quando é só cirúrgico, é aquele caso que já apresenta para a gente com retenção urinária aguda, já estava usando o medicamento e evoluiu para retenção, não consegue urinar, né? É um caso. A formação da litíase, do cálculo, da pedra no interior da bexiga, o paciente que apresenta infecção urinária de repetição, o paciente que já tem algumas complicações na bexiga, como a presença de divertículos, por exemplo, né? Então esses casos são casos em que a gente já indica a cirurgia. E uma indicação que parece assim banal, mas que é importante, é aqueles pacientes que não querem usar o medicamento ou que às vezes não têm condição de adquirir o medicamento. Então esses pacientes também têm indicação de cirurgia. Eles optam não, eles têm indicação. Exatamente. Porque a medicação é muito cara? Depende. Tem uma medicação que é fornecida pelo SUS, uma classe dela. Então a gente pode utilizá-la para os pacientes que não têm condição de adquirir. E tem uma medicação que não é disponibilizada pelo SUS e que precisa ser comprada, né? Utilizada por ele, né? Aí nesse caso, vocês indicam a cirurgia. A gente pode indicar a cirurgia. Às vezes o paciente não tem condição ou não respondeu bem a esse tratamento que é disponibilizado pelo SUS, a gente já coloca ele na fila do SUS para o tratamento cirúrgico. E o tratamento medicamentoso ou a cirurgia é garantia de cura? Quando a gente opera um paciente, né, geralmente esse paciente vai demorar muito tempo, às vezes nunca mais manifesta nenhum sintoma dessa hiperplasia prostática benigna. Pode demorar até 15 anos para ocorrer um novo crescimento desse tecido prostático benigno. No caso do medicamento, às vezes os pacientes passam a vida inteira bem com o medicamento, mas tem paciente que, com o passar do tempo, pode voltar a ter sintomas urinários e a gente indicar a cirurgia por isso. Ou porque a gente acompanhou também, viu que está ficando uma grande quantidade de urina dentro da bexiga. Então, nesses casos, a gente pode sair do tratamento medicamentoso e partir para o tratamento cirúrgico. E pode deixar alguma sequela nesses homens? Nesses homens que ficam sem o tratamento? Ou então a cirurgia, por exemplo? Pode. Uma das sequelas da cirurgia, até 75% dos homens, é o que a gente chama de ejaculação retrógrada. Ele não ejacula mais para frente. Ele ejacula, mas para dentro da bexiga, e na hora que ele urinar, ele vai eliminar, né, esse ejaculado junto com a urina. Então essa é uma das sequelas da cirurgia. Mas é uma cirurgia que traz tanto benefício para o homem que os benefícios superam os riscos. Superam isso. Exatamente. Nós não poderíamos deixar de encerrar este programa sem falarmos o quão importante é para os homens irem ao seu consultório, ao urologista, fazer as suas consultas, fazer os seus exames. Eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho sobre isso, a importância do homem ir antes de estar sentindo esse monte de coisas que nós falamos aqui hoje, né? Exatamente, Patrícia. A gente já teve a oportunidade de falar isso em outros programas, mas vamos reforçar, né? Isso. A gente sabe que a maioria das doenças urológicas não vão gerar sintomas logo no começo e que
Procurando a consulta com o urologista, a gente pode diagnosticá-las de uma forma precoce e tratar. Não só o câncer de próstata, mas chama atenção também para criança, adolescente, adulto, jovem, do câncer de testículo, além dos outros cânceres, bexiga, pênis, né, adrenal, rim. Então, além das causas oncológicas, chama atenção também para os cálculos renais e para a hiperplasia prostática benigna, que hoje a gente pode falar um pouco da importância e da frequência dessa doença. Então, a necessidade de urologista não é só por causa do câncer, mas também para a saúde do homem da maneira geral. Então fica aí o convite, procure o seu urologista mais próximo e não deixe manifestar sintomas para nos procurar. Doutor Marcos, muito obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui no SOS Convida, sempre aí atendendo os nossos convites. E eu que agradeço o convite e fico sempre à disposição que vocês precisarem para a gente trazer mais informações para os telespectadores. Obrigado, viu, Patrícia? Obrigada a você. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e não perca essa dica. Os adolescentes também precisam ir ao urologista. Assim como a menina vai à ginecologista, o menino tem que ir ao urologista, porque detecta precocemente várias doenças. E você, homem, não se envergonhe. Vergonha é não tratar. E nós deixamos um abraço para você e até a próxima semana. Um beijo, fique com Deus.